é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? O negócio é o seguinte, ó, sejam bem-vindos ao canal do Gold no YouTube. A gente já fez algumas lives por aqui, vamos voltar com as lives analisando, apostando junto, mas dessa vez eu vim pra fazer o primeiro vídeo de análise do nosso canal. Já vou entregar a análise aqui no dia 22, 23, 24, 25 e 26, até domingo, eu acho que é isso mesmo. Então já aproveita aí, se inscreve, bora pra cima, sem enrolação, vamos falar de futebol, vamos falar de aposta, tá bom? Vem comigo aqui, tá na mão já, ó. Bora lá, quarta-feira, dia 22, já separei 5 jogos pra gente dessa quarta. Começando com Galatasaray e Bodø/Glimt, vou deixar o jogo do Flamengo por último. Aqui é coisa linda, tá bom, tropa? Jogo maravilhoso, beleza? Dois times aqui, a gente vê média de gol altíssima, tá bom? Nos últimos 10 jogos, 42 gols nos jogos do Bodø/Glimt, 30 gols nos jogos do Galatasaray, média aí de 3 em um, 4.2 em outro. Tá lindo isso aqui, tá bom? Média altíssima, jogo que eu espero muito, gosto muito, viu, gente? Já vou adiantar pra vocês aqui, é um jogo que eu gosto muito, muito mesmo. Aqui, ó, escanteios bons, média de gols bons. Média de cartão não é tão alta, tá bom? Não gosto muito desse mercado. Mas finalizações, gols, escanteios, aqui pra mim, jogo maravilhoso. Um dos melhores jogos do dia. Vou até olhar aqui pra gente algumas odds já, tá bom? Algumas possíveis entradas. Mais de 2,5 tá 1,37. O mercado não é bobo, né? Não é bobo. Esse mais de 2 aqui, mais de 2,5, vale a pena, eu gosto. Pra falar a verdade, eu gosto pra fazer alguma duplinha, apesar de estar bem esticada. É um mercado que eu gosto, mas é um mercado que eu não vejo tanto valor, tá bom, gente? Linha 3 gols, odd 1,37, talvez pra colocar em algum bingo, alguma coisa assim, mas não gosto muito dessa entrada devido à odd. Ambos os tempos, mais de meio gol também, odd 1,36, essa aqui eu já gosto até um pouco mais. Pra sair gol no primeiro e no segundo tempo, beleza? E tem também, né, essa entrada aqui serve pra fazer alguma dupla, completar alguma duplinha aí, né? As linhas de escanteios, mesma coisa, 7,5, 8,5, jogo com as linhas bem esmagadas, tá bom? O mercado tá esperando um jogo aberto, um jogo de gols, e eu também gosto de 4 escanteios pro Bodø/Glimt no jogo, 1,41, né? Tem que fazer dupla, tem gente que pega ó, de 1,41 seca. Eu não gosto tanto, mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo eu gosto também, mas aí pra fazer dupla, aquela velha história, jogo que eu gosto muito. Ambas equipes, 4 mais escanteios cada uma, vamos ver aqui a média. Gosto, o Galatasaray não tá a média de escanteios tão alta, mas vai jogar em casa, pra mim a melhor entrada desse jogo aqui pra fazer seca é essa, tá bom? Mas não tem tanto valor, porque as odds estão esmagadas, o mercado é esperto, as casas de apostas são milionárias, não é à toa, né, gente? Os caras não querem jogar pra perder dinheiro. Segundo jogo que a gente tem aqui, ó, Atalanta e Slavia Praga, tá bom? Atalanta que vem de 2 jogos sem vencer, pegou o Como e a Lazio, 2 times muito bons, tá bom? Lazio, time tradicionalíssimo, não vem de uma run boa, né? Toma gol todos os jogos aqui, Atalanta, ó. Não tomou gol em 2 jogos contra a Lazio e nesse 3-0 no Torino. Já o Slavia Praga tá numa fase, 3 jogos sem vencer. Jogo interessante aqui é o seguinte, ó. Eu enxergo a Atalanta um time muito instável hoje, já teve fase bem melhor, mas ainda assim eu vejo a Atalanta como favorito, o mercado também vê, né? Odd aqui 1,45 para a Atalanta, odd 6 para o Slavia. Esse ambas marcam aqui. Esse gol do time dos visitantes, mais de meio gol aqui do Slavia, eu gosto também, viu? A Atalanta tá muito frágil, gente. Olha aqui, ó. São 12 gols sofridos nos últimos 10 jogos. Então, tem sofrido muitos gols. O Slavia, perdão, é um time que marca gols, tá bom? Gosto desse 1,5. Bora ver as odds do jogo aqui na Lotto Green. Atalanta e Slavia Praga aqui. Mais de 2,5 a 1, 1,55. Esse 1,5 aqui não tem tanto valor, odd 1,17. O mercado é esperto, já falei isso, os caras não vão dar mole. Esse mais de 2 aqui, 1,23, eu gosto para fazer alguma dupla, mas eu gosto muito aqui desse mais de 0,5 gols do Slavia, tá bom? Ambas marcam também, vejo valor, odd 1,75. Se eu não tiver enganado, aqui a gente tem cartões do Slavia, né? A Atalanta não é um time que toma muitos cartões. A gente pode dar uma olhada nesse mercado de cartões aqui, mais de 2,5. Eu gosto mais de 2,5, tá bom? Para fazer alguma duplinha. E também Slavia Praga aqui, cartões, mais de pelo menos um cartão no primeiro tempo eu gosto. Não tem tantas opções aqui, né? Mais de 2,5. O Slavia Praga tem mais cartões, entrada interessantíssima, odd 1,83. Slavia costuma chegar duro, tá bom?
Gosto muito, pra mim, melhor entrada desse jogo é aqui, Slavia Praga, ter mais cartões na partida, ó, de 1083. Bora pro próximo, sem enrolação, Chelsea Ajax. Jogo bacana, né? O Ajax não vive uma boa fase, tá bom, gente? O último jogo de Champions tomou 4 do Marselha. Contratou o treinador e demitiu muito rápido, estilo time brasileiro mesmo. Então, não vejo muita resistência aqui pro Chelsea, pra ser bem sincero. Chelsea que vem de 3 vitórias consecutivas, tá bom? Bora dar uma olhada nesse jogo aqui, ó. E tá nos jogos de hoje. Chelsea e Ajax. Odd 1,23 pro Chelsea, uma odd magra, tá bom? O Chelsea tem uma boa média de gols marcados no primeiro tempo. O Ajax tem média de gols sofridos no primeiro tempo. Aqui eu vejo o Chelsea como franco favorito, viu, gente? Mais uma vez o 2,5. As odds de gols aqui dessa Champions League, dessa rodada, tá bem esmagada, vocês estão vendo, né? Tá difícil de trabalhar em gols aqui. Mesmo 2,5, que é uma linha já mais esticada, ainda tá baixa a odd. Mas aqui a gente vai ter alguns outros mercados interessantes, na minha opinião, tá bom? De 1 a 3 gols pro Chelsea eu gosto. 1 a 4 mais seguro, né? De 1 a 4 mais seguro, tá bom? 2 a 4 eu gosto bastante também. Não acho que o Chelsea marca só um gol. Gosto muito dessa entrada aqui pro Chelsea fazer entre 2 e 4 gols, tá bom? Na partida. Em outros mercados aqui, ó, a gente tem Chelsea para vencer ambos os tempos, odd 2,40. Vejo muito valor aqui, tá bom? Vejo muito valor. O Ajax, como eu disse, não vive uma boa fase, não vive uma boa temporada, não tem oferecido riscos para os seus adversários, principalmente em Champions League, né? Olha aqui pra vocês verem, ó. Na Champions, pegou a Inter de Milão, perdeu de 2 a 0 em casa e pegou a Olympique de Marseille fora, tomou 4 a 0 contra o Chelsea fora. Eu gosto desse Chelsea, vencemos os tempos. Pro Chelsea marcar em ambos os tempos, eu também gosto, tá bom? Gosto muito, pra mim, 2 entradas muito boas. Prevejo um Chelsea com mais escanteios, então um Race 5, talvez um Race 7 pro Chelsea, tá bom? Vejo um jogo aqui pro Chelsea ter mais gols, ter mais finalizações. Aqui é a dominância total do Chelsea pelo momento, né? Pelo que tá demonstrando. Dá pra pegar um golzinho aqui de algum jogador do Chelsea, talvez. Cartões eu não gosto muito. Tem um mercado de defesas também. É interessante, viu, gente? Aqui, ó. Pro goleiro do Ajax fazer 4 defesas na partida. Já acho um pouco alta a linha. Mas, no geral, é isso mesmo que eu falei. Gosto de uma entrada mais arriscada, Chelsea vencer ambos os tempos. Gosto pro Chelsea marcar em ambos os tempos. Chelsea ganhar, gosto também. Vejo o Chelsea amplo favorito. Ambos os tempos, mais de 0,5 gols. Também gosto muito, beleza? Então, são essas entradas. Chelsea franco favorito. E pelo que mostra aqui, pelo momento do Ajax, né? Nem no campeonato holandês, que costuma ser bem superior, tá tendo superioridade. Então, bora fechado com o Chelsea nessa quarta. Próximo jogo, Real Madrid e Juventus. Real Madrid que vem de jogos onde alguns vence, mas não convence, né? Mas enfrenta a Juventus aí de 6 jogos sem vencer. Real Madrid é o dono da Champions League, todo mundo tá cansado de saber disso, né? E contra o Real na Champions nunca será uma boa escolha, tá bom? Mas aqui é só de 1,44. Gosto pra fazer uma dupla, de uma entradinha de uma dupla de ML aí. Esse mais de 2 aqui eu gosto também. Vejo o Real bem favorito, viu, gente? Bem favorito mesmo. Eu quero ver o mercado de cartões desse jogo aqui. Os escanteios não são tão bons. O mercado de cartões aqui, o Real é um time que marca muito duro, viu? O Real Madrid ainda mais ataca, né? Então, quando sofre os contra-ataques, costuma parar com faltas. Esse 4 cartões aqui, apesar da média aqui não ser tão alta, gente, eu gosto dessa odd. Prevejo um jogo que a Juventus vai marcar duro, não vai se trancar, né? Tentar o contra-ataque, vai marcar duro. Então esses contra-ataques podem gerar cartões para o Real Madrid e também a marcação dura da Juventus. Eu gosto bastante. Quero olhar também o mercado de chutes, né? Chutes a gol. Cadê o mercado de chutes? Especiais jogadores. Ué, cadê?
Mbappé marcar ou assistir, odd 1,40. Essa aqui é de lei, né? O homem tá embaçado, viu, gente? O homem está embaçadíssimo. Cadê o mercado de chutes? Não tá aparecendo, na real. Cadê? Bora lá, ó. Real Madrid, chance dupla e total Real Madrid, empate mais de 1,5, odd 1,27. Eu gosto muito pra fazer uma duplinha, tá bom? Tem um mercado aqui também, combo. É combo? Não, acho que é estatísticas especiais de jogadores, outros. Combos aqui, ó. Jogador a marcar ou assistir, Mbappé 1,40, gol, assistência do Mbappé. Gosto desse mercado, o Mbappé tá voando, né? Dono do Real Madrid nesse começo de temporada. Não tem muito o que falar, vocês estão cansados de saber e de ver, né? Então, no mais é isso. Gosto da vitória do Real, gosto desse Real empate mais de 1,5 para fazer alguma dupla. E no mais é isso. O mais de 3,5 cartões também, na minha opinião, tem muito valor. Apesar de não termos uma média tão alta, eu acho que esse jogo vai ser bem duro, bem difícil, beleza? E para fechar aqui, nossa quarta-feira, Flamengo e Racing, ó. Flamengo e Racing, Flamengo é favorito, mas não vejo valor, né? Só de 1,37 para o Flamengo vencer. Racing é um bom time, campeão da Sul-Americana, veio embalado desde o ano passado, uma equipe excelente, toma uma média de meio gol por partida, então defesa boa. Prevejo sim um Flamengo dominando, um Flamengo com mais escanteios, com mais finalizações, com mais chances de gol, mas não gosto mesmo dessa entrada aqui pro Flamengo vencer, tá bom? Tem aqui o mercado de cartões, que na minha opinião vai ser o melhor da partida. A gente vem aqui, Flamengo e Racing, já pode ir nos cartões. Mais de 4,5 aqui. Até se mais de 5,5, ainda acho que tem valor, tá bom? Pra sair 2 cartões no primeiro tempo, eu gosto muito. Pra mim, a melhor entrada desse jogo. Tem também os escanteios aqui, ó. A gente pode falar que o Flamengo é bem favorito, né? Não são dois times que têm muita qualidade, então não são times que rifam muita bola na área. Então, não tem muitos escanteios. Uma média de 8 não é uma média muito alta, viu, gente? Pra quem não tá acostumado. Mas eu gosto aqui do Race 3, um Race 5 Flamengo, né? O Flamengo ter 5 escanteios primeiro no jogo. E também pra ficar de olho no ao vivo, beleza, galera? Porque aqui, se o Flamengo estiver pressionando, tomando conta do jogo, controlando, vale muito a pena buscar esses escanteios ao vivo. E também, primeiro tempo, não gosto. Primeiro tempo, as duas equipes terem pelo menos 2 escanteios, não gosto. No mais é isso mesmo, um jogo que é dificílimo de mexer. Semifinal de Libertadores, 2 times muito bons. Eu fico nesse mais de 1,5 cartões no primeiro tempo, odd 1,5, na minha opinião, melhor entrada desse jogo. Então, fechando aqui a quarta, bora pra cima. Lembrando, gente, lembrando vocês que o nosso canal é novo, eu pretendo trazer muito conteúdo pra gente, trazer muita coisa nova. Então, siga a gente aqui, se inscreva, né, na verdade, dá um like aí no vídeo e bora pra cima que vai começar as análises da quinta-feira, tá bom? Vamos que vamos. Separei aqui 5 jogos também, muita Europa League e Sul-Americana, um diazinho um pouco diferente no sentido de jogos conhecidos, mas tem coisa boa aqui, beleza? Fenerbahçe e Stuttgart. Aqui temos um problema aqui, né? Desfalque aqui é nata, ó. Olha isso. Isso aqui é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas muito jogo interessante. Um jogo bem interessante, tá bom? Aqui, já adianto, é na Turquia o jogo. Gosto muito de alguns mercados aqui. Eu já conheço esse time do Fenerbahçe de algum tempo. Pra quem não sabe, eu sou primo do Fred, volante. Ele joga lá, então é um time que eu acompanho. Eu gosto bastante desse over 2 gols aqui, ó, de 1,27, para fazer alguma dupla. Em questão de cartões, eu gosto desse mais de 4,5. Fenerbahçe costuma ter jogos duros, viu? O time que joga muito duro. E eu gosto muito aqui do ambas marcas também, ó, de 1,50. Na minha opinião, melhor do dia aqui, melhor do jogo, na verdade, né? Ambas marcam, ó, de 1,50. Não vou enrolar muito esses jogos, né? Não são, assim, de tanto interesse seus, mas são jogos excelentes que valem muito a pena olhar, tá bom? Aqui, Malmo e Dinamo Zagreb, um jogo que vai totalmente para gols, um time da Noruega contra um time da Croácia. Escanteios está um pouco melhor, cartões, como eu já imaginava, não deve ter muitos.
mas aqui a gente vai ter algumas bem... Aqui, ó, a gente pode fazer uma dupla de mais de 2 gols com Fenerbahçe, né? Malmo e Fener. Acho bem interessante essa dupla. Quer ver? Olha aqui, ó. Fenerbahçe e Stuttgart. Dupla de 2 gols asiáticos. Se sair 2, devolve. Uma odd de 1,85. Gosto bastante. E agora o Malmo e Dinamo Zagreb. O ambas marcam aqui, eu vejo muito valor no 1,75. E eu gosto muito também. Vou até conferir aqui, ó. Desse ambas no primeiro tempo, tá bom? Ambos os tempos mais de 1,5. Dinamo Zagreb, total de gols não deve ter uma odd de 1,25. Pouco, né? Uma odd bem baixa aí. Mas tem aqui, ó. Ambos os tempos mais de meio gol, odd de 1,75. Gosto bastante. Eu ficaria mais com ambas marcas. Ou essa mesmo, de ambos os tempos. Freiburg e Utrecht. Esse jogo aqui, o Freiburg não veio numa fase muito boa, né? Mas aqui eu vejo eles como amplos favoritos, ainda mais contra um Utrecht que vem numa fase pior ainda. Gosto muito desse jogo em específico. Eu gosto muito de times da Alemanha, tá bom, rapaziada? Gosto muito mesmo. Gosto desse 2,5, pra adiantar. Gosto dessa vitória do Freiburg a 1,54. Esse handicap do Freiburg menos 1 a 1,80 eu gosto muito. Se eles ganharem por 1 gol de diferença, devolve. E também, né, temos aquelas outras entradinhas aqui, esses mercados de ambos os tempos. Ambos os tempos mais de meio, 1,55. Gosto muito. E cadê o do Freiburg? Vencer os 2 tempos, aqui ó. 3,60, vejo como uma ótima opção de um binguinho aí, de uma odd mais arriscada. O Freiburg venceu os 2 tempos. E pro Freiburg marcar em ambos os tempos, odd de 2,2 também, vejo muito valor. Se você gosta mais de arriscar para vencer, se você gosta de arriscar também, não é uma entrada de odd 2,20, não é uma entrada tão simples, mas que gera aí uma odd boa. Gosto bastante dessas duas. Se eu tivesse que escolher uma aposta para fazer nesse jogo, eu escolheria Freiburg marcar em ambos os tempos. Ou, né, esse mais de 2,5 aqui, tá bom? Sem muito segredo. E agora aqui eu vou te fazer um convite, ó. Esse jogo aqui é interessantíssimo. Gosto muito. O Young Boys que tem patinado, né? Se a gente vê aqui no campeonato sueco, vem de 2 derrotas, que é bem estranho, viu, gente? Como num contexto geral, o Young Boys ter dominado, assim, né? Mas independente disso, times de gols. E o Ludogorets na Bulgária costuma ser muito superior, mas também uma equipe que tem derrapado, ó. Fugindo um pouco do padrão, tá bom? São 2 times muito bons, mas aqui jogo para gols totalmente. O último confronto entre eles ficou 1-0, mas apenas jogos amistosos. A gente vê aqui, ó. Ludogorets, Young Boys e Ludogorets. Mais de 2 gols, 1,33 eu gosto. Ambas marcam 1,70 eu gosto muito. E se eu não me engano aqui, a gente vai ter uma boa abertura aqui para cartões, ó. Isso mesmo. Cartões e escanteios também, né? Aqui o Young Boys mede de 11 escanteios por partida. Vamos nos escanteios aqui, ó. Mais de 8,5 eu acho interessante. Pro Young Boys ter mais escanteios na partida eu acho interessante também. Esse mais de 4,5 aqui eu já acho uma linha bem esticada, beleza? Então eu ficaria aqui nesse jogo também com a entrada para gols, mais voltada para gols, ambos os tempos mais de meio. Aqui, ó, de 1,66, gosto bastante também. É uma média boa, então ficaria nesses ambos os tempos aqui para a entrada da minha escolha para esse jogo é essa. E para fechar a quarta-feira, Universidade do Chile e Lanús. Minha dica para você sobre esse jogo que é o seguinte: fica de fora, tá bom? Fica de fora. Jogo muito difícil, são times que a gente não acompanha muito, são times que nos cenários nacionais o campeonato chileno ele é muito fraco, para ser bem sincero, não exige muita dificuldade, e o campeonato argentino ele é estranho. O Lanús é um time muito duro, eliminou o Fluminense, time muito chato de jogar contra. Eu não sei se a Universidade do Chile tem capacidade de ter essa dominância, então minha dica para você da Sul-Americana é fica de fora, acompanha o jogo no ao vivo. Se o jogo estiver bom, você faz alguma operação, se não, só assiste e seja feliz, tá bom? Então, terminamos mais um dia, bora pro terceiro, quarta, quinta, sexta. Nesse vídeo aqui vai ter mais um vídeo
já falando sobre sábado e domingo, alguns jogos escolhidos, para esse aqui não se alongar demais, não ficar muito grande. Já temos 22 minutos, então bora lá. Começando aqui sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, Al Ittihad Al Hilal, aqui é nítido. Mais de 2,5, ambas as equipes marcam, gols em ambos os tempos, eu não preciso nem... eu vou até olhar as odds aqui pra gente, porque esses jogos eles costumam sair muitos gols. Olha lá, mais de 2,5, tá com odd de 1,32, vão ter odds bem amassadas, ambas as equipes marcam os odds de 1,33. É muito difícil de trabalhar esse jogo, porque Al Hilal venceu um dos tempos no 45, porque, olha lá, nem abre a linha, né, ambos os tempos ter mais de 1,5, então o que eu daria de dica pra vocês aqui é trabalhar ao vivo, tá bom? Os jogos costumam sair muitos gols, confrontos diretos, o Al Hilal tem 8 vitórias contra 1 do Al Ittihad e um empate, então Al Hilal bem favorito, e aqui o mercado tá cansado de saber, né? Em 7 dos últimos 10 jogos saíram mais de 2,5. Saíram pelo menos 4 gols em 6 dos últimos 10. Então o mercado não vai dar essa brecha, não vai dar essa abertura pra gente. Meu conselho é, opere no ao vivo, beleza? Aqui, vou pular esses jogos da Holanda, que estão aqui na tela, pra gente falar um pouco sobre Milan e Pisa. Aqui o Milan joga em casa, o Milan que é líder do campeonato italiano. 5 vitórias, 1 derrota e 1 empate. 11 gols feitos e apenas 4 sofridos, melhor defesa do campeonato. Pisa, último, lanterna, se eu não me engano não venceu nenhuma partida, quer ver? 3 empates, 4 derrotas, 3 gols feitos e 10 sofridos, ou seja, sofre muitos gols. Eu já sei o que eu gosto desse jogo, a vitória do Milan, eu vejo com bastante interesse aqui para colocar um bingo, para fazer uma dupla. O que eu faria uma aposta também aqui no construtor Milan vencer mais de 1,5 gols. Eu gosto muito, para mim a melhor do jogo, mas tem uma entrada aqui também que é muito interessante pro Milan vencer ambos os tempos, odd 2,90, eu gosto, ou pro Milan marcar em ambos os tempos, odd 2,05, eu gosto mais ainda. Muito valor nessa entrada. O Milan é franco favorito, vai pegar um time bem fraco. Tem ambos os tempos mais de meio, segue essa mesma linha, mas eu queria pegar isso aqui, ó. Cadê? Pode fazer aqui também, ó. Vai ser mais fácil aqui, ó. Pisa total de gols, menos de meio, 1,75. Gosto dessa odd pro Milan. Milan, como eu disse aqui, ó, melhor defesa do campeonato, tá bom? Média de 0,8 gols sofridos. No 4 gols sofridos apenas em 7 jogos, contra um time que fez 3 gols em 7 jogos. Então, gosto muito. Pro Pisa não marcar, odd 1,75, tá bom? Gosto muito dessa entrada. E para Leeds e West Ham, jogo dificílimo. Você não acompanha o Leeds brigando para não cair, mais uma vez, né? E o West Ham, terrível. O último jogo, a torcida foi até embora do estádio bem antes do jogo acabar. Aqui, jogo dificílimo. Cartões, como vocês podem ver, geralmente não é uma boa na Premier League. Média baixa, os juízes deixam o jogo correr. West Ham, média altíssima de escanteios, mas que sofre muitos escanteios. É um time que tem sofrido muito. Tá feio de ver. Tá duro de ver, tá bom? Não tá legal. Não faz um bom campeonato. Acho bem difícil trabalhar esse jogo. Pelo histórico aqui, a gente iria no 1,5, mas 2 times que sofrem muitos gols, mas não fazem muitos gols. Um jogo aí, diria que um jogo determinante para o andar da temporada. O West Ham precisa ganhar. E eu... O West Ham precisa muito ganhar, o Leeds também, é um confronto direto, eu iria no 1,5. E eu quero fazer um adendo aqui a esses campeonatos aqui, ó. Segunda divisão da Holanda, vou mostrar vocês rapidamente aqui. Muita gente não conhece, mas aqui tem ouro, viu? Ó,
média de gols altíssima. Provavelmente todos os jogos vão ter média de gols altas, quer ver? Aqui não tão alta, mas todos os jogos do time do Almeria aqui saíram mais de 1,5. Jong PSV, mais uma média alta aí, ó. Todos os jogos, mais saindo gol em todos os jogos. Eindhoven, gols em todos os jogos. É uma liga que eu falo com vocês aqui, que eu uso sempre no meu grupo, né? Se você ainda não tá lá no nosso grupo é 100% gratuito. Tem o link na descrição do vídeo. Se você quiser também, ó, pode pegar gols em ambos os tempos, em todas as partidas, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, mais de 1,5 em todas as partidas. Costuma bate até com frequência, tá bom? Então, vale a pena ficar atento. No mais é isso, fechando aqui, quase 30 minutinhos já de vídeo. Se liguem no canal, se inscrevam mais uma vez, né? Mais uma vez, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. É o primeiro vídeo, mas se você gostou, né, dá um like também. E se inscreve aí pra estar acompanhando a gente. Vão ter vários vídeos desse tipo, vai ter vídeo de react. Vamos voltar a fazer lives, então o canal vai passar a se movimentar muito mais, tá bom? Tamo junto, aquele abraço, tá aí dia 22, 23 e 24. O próximo vídeo que eu lançar aqui sobre análise será 25 e 26, final de semana que tá chegando. Valeu? Tamo junto e aquele abraço, família!